Chevrolet Vectra Elegance de terceira geração. Vamos falar hoje aqui tudo o que você precisa saber sobre esse carro, todos os detalhes internos e externos. Vamos levar esse carro para dar uma volta, mostrar aqui parte mecânica também, lista de equipamentos e vamos descobrir se esse carro é uma boa opção de compra para você que está procurando aí um sedã até 30 mil reais. Então, se já gostou do tema, não esquece de deixar aquele like no começo do vídeo para fortalecer o canal. Se inscreva se ainda não for inscrito. Eu sou o Paulo Silva e esse é o Bate-Papo Automotivo. E como eu disse, esse é um Vectra de terceira geração, aqui na sua versão intermediária nesse ano modelo. É um 2007 Elegance, então aqui com motor 2.0 8 válvulas, já é flex essa unidade, e com o câmbio manual de 5 marchas. E é um carro até bem bonito, olha só, o design dele é do Astra europeu, né? Que deveria ter vindo para o Brasil, substituiu o que tivemos aqui até 2011. Mas a GM trouxe esse carro, projeto Opel, com nome de Vectra, para substituir o Vectra B, né? Que já estava em baixa com relação às suas vendas aí no ano de 2005. Então esse carro foi lançado aí de 2005 para 2006 para tentar trazer novamente o Vectra aí para brigar com os maiores aí da categoria. E deu certo, né? O Vectra até 2005 ali vendia suas 5 mil, 4 mil unidades por ano. Esse aqui já chegou batendo o pé na porta, vendendo aí em torno de 30 mil unidades aí no seu primeiro ano de lançamento aí dessa geração. Depois foi caindo, né, ao longo dos anos, até sair de linha em 2011. É um carro que ficou até um tempo razoável no mercado, que fez até um relativo sucesso e hoje se torna aí uma opção interessante aí de custo-benefício na categoria dos sedãs médios. Começando falando de design aqui da parte dianteira, esse carro também ele estreou a nova identidade visual da marca para a época, né? Essa grade aqui já lembrava uma gravatinha, né? Esse detalhe cromado na frente. Foi o primeiro carro da marca que trouxe essa solução de design. Além disso, para quem lembra também do Vectra de segunda geração e o Astra, eram carros que tinham design mais de faróis retangulares, mais compridos, né? E aqui ele já trouxe essa identidade de trazer os faróis mais angulados, mais altos, né? Mais arredondados também. Então, outros carros foram seguindo, né? O Celta também foi adotando essa grade também bem parecida. Linha Corsa C também da mesma forma e vários outros aí da marca. Aqui, nessa unidade específica, né? Já observamos faróis de foco duplo. Então, um foco para o alto, um foco para o baixo. Ajuda bem aí, principalmente durante a noite, né? Então, quando você utiliza o farol alto, o baixo continua aceso, o que ajuda bastante aí na iluminação. Mais abaixo temos os faróis de neblina, vinha de série nessa versão Elegance, não tinha disponível na versão de entrada, né, que era a Expression, e também vinha na versão top de linha, a Elite. Carro de design bem bonito, parte dianteira, né, como eu disse, mudou bastante aí, revolucionou a questão do design aí da Chevrolet na época. Versão Elegance utiliza essas rodas aí bem características, tá? Com o jogo de rodas originais. E as medidas de pneus aqui são as 205/55/16. Pneus aí dos mais comuns que você encontra hoje no mercado para aro 16. Preços médios aí. Então, sem sustos para trocar pneus desse carro. Ali, detalhe do emblema da versão Elegance. E aqui ele tem o repetidor de pisca no paralama. O segunda geração vinha ali no friso da porta, esse passou para o paralamas. Retrovisores aqui sem segredos, né? É do tipo elétrico, mas como já tem o repetidor ali no paralama, não vem o repetidor de pisca no retrovisor. Tem uma boa área, um bom campo de visão, melhorou bastante em relação à segunda geração do Vectra, então bem legal. Um detalhe aqui para mostrar no para-brisa, olha só, ele tem aqui o sensor de chuva, né? Então, esse carro, essa unidade, ela tem o opcional, que era opcional nessa versão, de sensor de chuva. Então, você consegue selecionar ali na alavanca do limpador e deixar na melhor posição. Ele vai se adaptando à velocidade dos limpadores de acordo com o volume e a intensidade de chuva, de acordo com a velocidade do veículo também. Bem legal. Carro de linha de cintura um pouco mais elevada, como vocês podem observar. Não tanto quanto a geração anterior, mas ainda assim
tem uma linha de cintura mais elevada, dá um certo ar de esportividade, sem perder tanto também em ar envidraçado, que é legal. Detalhe de praticamente todos os GM, né, todos os Chevrolet, é a altura do solo. É um carro um pouco mais baixo, de fato, tem um entre-eixos maior, o que é ótimo, né, principalmente por espaço de quem vai ali no banco traseiro. Vou mostrar o espaço interno mais em detalhes um pouco mais à frente nesse vídeo, mas você tem que ficar um pouco ligado com esse carro aí numa lombada mais alta, porque ele é muito comum de raspar ali o meio. Também é um dos que estrearam esse sistema de antena, esse design diferente, né, a famosa antena Shark, né? Todo mundo gostava, todo mundo curtiu esse design na época. Depois foi aparecendo essas antenas aí para comprar na internet, comprar nas lojas e instalar em vários outros carros. Lançou realmente moda na época, bem legal na minha opinião. Aqui o vidro traseiro conta com a terceira luz de freio, brake light aqui, né? E parte traseira também tem um design bem mais moderno. Ali conta com elementos aqui de iluminação. Então na parte de cima aqui tem a luz de freio. Aqui na lateral a luz de posição, né, a lanterna. Nessa parte central aqui é a luz de ré, seta e tem a lanterna de neblina aqui equipado nessa versão. Então bem completinho o conjunto ótico desse carro. E vamos ver o porta-malas dele agora, que você pode abrir tanto por um botão interno lá no painel, quanto aqui pela chave dele, né? A chave com essa lâmina aqui, que é a mesma do Vectra de geração anterior também. Você tem aqui travamento das portas, destravamento e abertura do porta-malas. Então aqui só de apertar duas vezes ele já abre o porta-malas. Aqui já está aberto para facilitar, né? Vamos ver. E olha só que interessante esse porta-malas, porque ele tem um sistema de abertura daquele tipo pantográfico. Então ele não rouba espaço das bagagens, você não corre o risco de danificar suas malas, o que é ótimo. E é um porta-malas muito grande, ele conta com 526 litros de capacidade. Então você consegue levar bagagens aí da sua família inteira com tranquilidade, sem maiores problemas. Se observarem ali também na parte traseira, olha só, ele conta com o banco traseiro rebatível, bipartido. Então dá para rebater só uma parte do encosto ou todo o encosto, aumentar ainda mais essa capacidade de carga, levar uma coisa mais comprida ali. E tem aquela escotilha ali também, que você consegue acessar ela pelo banco de trás e pegar alguma coisa rápida no porta-malas se você quiser. Talvez você está numa viagem e não quer parar o carro para vir cá abrir a tampa. Por ali você consegue acessar o porta-malas. E tem ali uma travinha também que você pode utilizá-la para evitar que alguém abra se você não autorizar. Então, bem completinho. Parte superior, ele tem apenas uma pequena manta aqui, ele não forra totalmente essa tampa. E mais acima aqui ele tem aquele dispositivo anti-sequestro, né, que você gira aqui esse dispositivo e você consegue abrir essa tampa por dentro também. E vamos ver se o step também usa as mesmas medidas dos pneus principais. Então olha só, roda de ferro, porém as medidas aqui são diferentes. Olha só, usa ali um 195/60/15. Então aqui a medida é diferente das rodas principais, mas aí pelo menos não é aquele step do tipo bicicletinha, né, que muita gente não gosta, aquele temporário, mas ele pode dar uma diferença no comportamento dinâmico desse carro. Então não vale a pena aí você utilizar esse step e andar em alta velocidade com ele, tem que ter um certo cuidado. Aqui os emblemas traseiros, sem segredos, tem esse detalhe cromado aqui também nessa versão, bem bonito, dá um destaque para a traseira, mostrando ali a versão 2.0. E como eu disse, também já é um motor flex aí de até 127 cavalos no etanol. Vou mostrar ele também em detalhes um pouco mais à frente nesse vídeo. Tampa do tanque aqui também, sem segredos. O interessante é que você não precisa entregar a chave para o frentista, né? Ela tranca e destranca aqui junto com as portas. Então só destravar as portas que o bocal do combustível vai estar liberado para abastecimento. É um tanque de 58 litros de capacidade, vai te dar uma autonomia aí até razoável, né, se tratando de um carro desse 2.0 que tem um consumo um pouco mais elevado, não é nada assim de você se assustar tanto. É condizente com 2.0 8 válvulas, né, aspirado, mas esse tanque de 58 litros de capacidade ele é muito bem-vindo para você
ter uma boa autonomia e fazer uma viagem mais longa sem precisar ficar parando toda hora para abastecer. Aqui em dados oficiais, em estrada, é informado que esse carro tem uma autonomia de 528 km se tiver abastecido 100% com etanol e 644 se tiver abastecido 100% com gasolina. É uma autonomia razoável, condizente com vários concorrentes aí do mercado. Então, tranquilo demais, sem segredos. E vamos dar uma olhada agora na parte interna desse carro, ver tudo que ele entrega aí de equipamentos. Mas antes, uma dica bem importante para você que está olhando um carro desse para comprar, ou qualquer outro carro, mas está na dúvida se aquele carro que você está olhando para comprar, se ele foi bem cuidado, se ele já foi batido ou não. Se você quer aprender a avaliar um carro em detalhes, eu desenvolvi um e-book completinho que eu vou deixar na descrição e no comentário fixado para você acessar lá e aprender tudo sobre a avaliação de um carro. Lá tem mais de 280 itens de tudo que você tem que olhar num carro e o que você precisa olhar para cada um desses itens, né? Por exemplo, você vai avaliar a parte dianteira aqui, um capô, né? Ver se ele está batido. O que você tem que olhar? Como você observa? Quais são os detalhes que você tem que observar para saber se esse carro foi batido ou não? Lá também eu dou dicas lá de como fazer a transferência do veículo para o seu nome. Parte de documentação também para você não cair em nenhuma roubada, em nenhum golpe. Então, primeiro comentário fixado e link na descrição para você adquirir um e-book completinho aí e aumentar muito as suas chances de levar um excelente veículo para sua garagem. Vamos mostrar aqui então parte interna. Puxador aqui da maçaneta também é como a maioria dos carros da época, né? Mais modernos. Perdeu aquele puxador padrão GM, né? Que também era de design Opel, que vinha desde lá dos Kadett, dos Monza. Aqui é o puxador mais moderno mesmo. E aqui já temos uma noção do interior desse carro, tonalidade de revestimento dessa versão Elegance. Na época do lançamento desse carro, essa versão ela se diferenciava da Elite, dentre vários outros quesitos, pela tonalidade aí desse interior, né, mais voltado para um branco gelo, um cinza, quase um azulado. A Elite já tinha aquele interior com apliques imitando madeira, já de cores um pouco mais quentes, bonito também. Mas aqui já um carro bem completinho. Vamos começar aqui pelo forro de porta, né? Aqui é um plástico duro, né, de boa qualidade, boa textura, mas não tem aquele soft touch também da geração anterior. Aqui nessa parte já é um plástico mais liso, imitando um aço escovado, algo do tipo também, para dar um acabamento diferenciado. Aqui já mais na parte de couro, né, então mais confortável. A parte inferior aqui também dá um certo conforto a mais. E aqui os comandos dos vidros elétricos, sem segredos, tem o One Touch aqui nos vidros. Comando aqui também dos retrovisores elétricos. E um detalhe interessante, já que eu falei de vidros elétricos, né? Se vocês observarem, tem aquela frestinha ali do vidro aberta, porque esse carro conta com sistema de alívio de pressão. Então toda vez que você abre ou fecha uma das portas, ele vai abrir uma pequena parte ali do vidro e vai alternando, né? Uma hora ele vai abrir aquele, outra hora ele vai abrir esse daqui. Para na hora que você fechar a porta, não ficar aquela pressão de ar interna e ficar mais pesada a porta. Então esse sistema ele é interessante para você não ter que bater a porta com tanta força. Bem legal, né? Parte inferior aqui, alto-falante e uns porta-objetos aqui. Dá para colocar um copo, uma pequena garrafa nessa parte dianteira aqui, por exemplo. Mas também muito bom. Parte inferior tem essa borracha aqui, né, de vedação. E a borracha mais superior aqui também, que contorna todo o desenho da porta. Na porta mesmo, ele não conta com aquela borracha, porque no caso aqui desse Vectra, a borracha já vem aqui na carroceria. Então, veda bem, não é um carro que tem muitos relatos aí de entrar poeira e entrar água, então muito bom. Parte aqui de comandos, vamos sentar para falar melhor dos comandos desse carro que ele tem de equipamentos, né? Vamos até abrir os vidros aqui para iluminar um pouco melhor. Enquanto isso, vou falando aqui, olha só que legal também, só mostrar antes aqui um recurso interessante que ele tem. Quando você vira a chave, ele faz aquela varredura de ponteiros ali, que é bem bonito, bem legal. É um detalhe aí que era diferencial desse carro na época que ele foi lançado. Aqui nessa lateral temos os comandos, né, de luzes. Então aqui
está desligado, luzes de posição e faróis baixos. Mas aqui ao lado temos os botões do farol de neblina e lanterna de neblina. Esse aqui só utilize em situações de baixa luminosidade, baixa visibilidade, porque ele incomoda bastante quem vem atrás do seu veículo. Ele é uma luz forte igual a luz de freio, então não use isso aqui em condições aí de boa visibilidade. Aqui o reostato do painel, você consegue diminuir aqui e aumentar aquela luminosidade ali do quadro de instrumentos. Você aperta, ele volta para o lugar. Ajuste de altura dos faróis, ajuste elétrico bem legal. Aqui está no 0, quando você vai passando para o 1, para o 2, para o 3, ele vai subindo o foco do farol. E para que serve isso? À medida que você vai colocando peso no porta-malas, a carroceria ela vai abaixando a traseira e levantando a frente. Então esse sistema aqui é para compensar a inclinação da carroceria. Eu falei errado. Quando você vai do 0 para o 3, ele vai baixando o foco do farol para compensar a frente um pouco mais alta. Então é dessa forma. Aqui na chave de seta, né, os comandos de seta para baixo, para cima, bem característicos aí dos Vectra mais antigos, dos Astra também, mesmo tipo de comando. É uma alavanquinha mais curta, né? Observem, era diferencial também nessa época e ela tem uma inclinação um pouco mais elevada para você ter uma visão melhor aqui desse ângulo do que tem ali de comandos. E interessante que ele conta aqui também com o controlador de velocidade. Vou mostrar mais em detalhes na estrada como que ele funciona. É bem interessante e raro de se ver, né, com opção de câmbio manual esse controlador de velocidade. Então, muito bom, com certeza. Aqui na chave do limpador, ele tem as funções normais, né? Intermitente, velocidade normal, velocidade mais rápida. E ele conta com o sensor também de chuva, como eu mostrei lá fora, né? Então aqui também você consegue deixar numa posição que ele vai comandando automaticamente para você de acordo com o volume de chuva. Ainda nessa alavanca tem aqui os botões do computador de bordo, que esse carro também tem esse opcional de computador de bordo. É comum, né, nesses GM dar essas falhas de display, né, bem comum mesmo, mas esse aqui é o computador de bordo real desse carro, né, bem completo. Tem todas as informações úteis aqui para você fazer uma viagem. Olha só, quilômetros de viagem, né, então a distância percorrida. O relógio ali do lado, temperatura externa. Se eu for passando aqui nesse botão, aqui é o botão de mudar as funções, né? Então ali tem autonomia do tanque, cronômetro, para você que gosta de fazer um 0 a 100 aí. Consumo, aqui o curioso é que ele está em litros por 100 km, mas eu já vi outras unidades aí em quilômetros por litro. Imagino que dá para você mudar isso aqui numa configuração, depois eu posso fazer um vídeo falando mais em detalhes sobre isso. Aqui o consumo total numa viagem, é até um item que é difícil você ver no computador de bordo, geralmente você não vê essa informação, mas aqui consumo em litros, é bem interessante para você saber quanto que você gastou realmente ali para fazer determinada viagem. Velocidade média, sem segredos, e distância percorrida aqui novamente. Então, computador de bordo bem completinho, tem tudo que se espera de um item desse, né? Quadro de instrumentos, sem segredos. Lado esquerdo ali tem o ponteiro de temperatura do motor. Os GM é bem comum dele não chegar até no meio da escala ali, fica mais ou menos ali por volta de 1/4, é normal, é calibração de ponteiro, filosofia da montadora é dessa forma. Aqui mais ao centro conta-giros, já do lado direito velocímetro e marcador de combustível. Esse carro também conta com aviso de porta aberta, aviso de cinto de segurança não afivelado e também o aviso ali de luz de airbag, né? Esse carro conta com duplo airbag frontal e freios ABS, bem legal. Aqui na parte de comandos no volante era outro opcional dessa versão Elegance, mas essa unidade aqui conta. Tem os comandos aqui desse lado esquerdo para você mudar a estação de rádio ou a música. Esse botão aqui eu não me lembro a função dele, mas aqui desse outro lado tem a função source, né, para você mudar entre leitor de CD, entre rádio, auxiliar, e aqui o comando de volume. Então, bem completinho, tem tudo que precisa, só que aqui o carro em análise, né, não está equipado com o sistema de som original. Ele era um pouco diferente.
Na época ele vinha apenas com um leitor de CD. Então, é claro, né, para quem gosta de um pouco mais de modernidade, vai colocar uma central multimídia. Para esse carro aqui você encontra vários modelos aí de centrais multimídias diferentes. Então é interessante porque ele já tem esse painel aqui chamado 2DIN, né? Dá para adaptar uma central aí com facilidade. Mostrando aqui os comandos no console central, né? Botão de trava e destrava das portas aqui, sem segredos. Pisca-alerta. Aqui à esquerda temos o botão do alerta de velocidade para você configurar um aviso sonoro, né? Para você não passar daquela velocidade ali da via, evitar de tomar multas, bem legal. Abertura interna do porta-malas, como eu falei, né? Conta com essa abertura também por botão. E aqui o sistema de aviso de troca de marchas, que também tinha no Astra. Então você aciona esse botão aqui e ele vai dar um aviso lá no painel quando for a hora certa de você trocar de marchas para adotar aí uma condução mais econômica, né? Então é um carro que te ajuda muito nessa hora a dirigir de forma mais econômica. Mais abaixo aqui os comandos do ar-condicionado, que são do tipo digital e automático, né? Então você simplesmente aperta o botão alto aqui e seleciona a temperatura que você quer para poder manter aí dentro da cabine. E ele vai controlando aí automaticamente se você entrar num túnel ou algo do tipo, né? Aqui você muda a intensidade do ventilador e se você for descendo aqui, ele desliga novamente. Botão do desembaçador traseiro fica aqui junto com os comandos do climatizador também. Desembaçamento dianteiro, né? Só você apertar aqui, ele já vai direcionar o fluxo todo ali para o para-brisa. Então, tudo feito de forma bem automática. Aqui a saída dos difusores, olha só que legal, ele fecha totalmente se você não quiser um fluxo de ar, né? Se você estiver sentindo muito frio. E aqui você direciona para um lado e para o outro. Outro item interessante que esse carro conta também é o retrovisor interno fotocrômico, né? Então, quando vem um veículo atrás ali com o farol alto, né, que incomoda bastante aí durante a noite, ele escurece automaticamente e não deixa esse reflexo atrapalhar você dirigir. Aqui tem essa capa mais fechada, né, que é para abrigar o sensor de chuva. Mais ao centro aqui, o sensor do alarme, né, o sensor de movimento. Tem de um lado, tem do outro. Mais acima aqui tem um porta-óculos, que também pode servir de porta-objetos, né? Cabe bastante coisa. E aqui as luzes de leitura, né? Tem para um lado, tem para o outro também. Mas aqui passando para a lateral, espelho, tanto para o motorista quanto para o passageiro com iluminação, assim como nos Vectra anteriores e no Astra também. Do outro lado é da mesma forma. Alça de teto retrátil, tanto para o passageiro da dianteira quanto para os passageiros que vão no banco de trás. E aqui para o motorista tem o porta-óculos também, bem interessante aqui, né? Não vai precisar de uma alça de teto aqui para o motorista, né? Então, um equipamento mais útil é bem-vindo. Parte aqui do console central, tem outro porta-objetos aqui. Ele se abre devagarzinho, bem legal, dá um ar, dá um requinte a mais. Alavanca de câmbio, 5 marchas, com a ré ali perto da primeira, né? Para você engatar a ré, ele tem ali um botãozinho aqui embaixo que você pressiona para cima e traz a alavanca aqui perto da primeira. Tirou as outras marchas, sem segredos, engates até razoavelmente justos, precisos, curso não é longo, o que é ótimo, mas aqui ao centro temos a alavanca do freio de mão, convencional, né, mecânica, e mais aqui em cima um raso porta-objetos. Essa unidade aqui em específico tá com os bancos de couro de excelente qualidade, uns bancos bem confortáveis que também são no mesmo tono aí dos forros de porta, de toda a parte inferior aqui do painel, então bem legal. Painel, né, já que eu falei dele, material é um soft touch, você aperta aqui, ele afunda um pouquinho, mas ele não é tão soft touch assim. Mas uma das grandes vantagens desse tipo de revestimento é que ele é mais difícil de fazer ruído com o passar do tempo. É um carro que bate pouco o painel, não tem muitos relatos disso, né? Não faz tanto ruído interno de acabamento, essas coisas, então bem legal. Na outra porta ali também, sem segredos, né? Só tem o botão ali do vidro da porta e maçaneta cromada. E ali o aviso do airbag, que como eu disse, também é um carro com duplo airbag frontal. E esse carro também conta com um item interessante que é o porta-luvas climatizado, né? Então,
ele desce até de forma mais suave aqui, ele não bate seco. Ele é todo forradinho de carpete, é iluminado, tem um suportezinho extra ali exclusivo para o manual do proprietário e tem aqui a saída do ar-condicionado. Então você consegue colocar aqui uma bebida, qualquer coisa aqui dentro, uma água, e ela vai mantendo a temperatura. Não é para gelar igual uma geladeira, mas você consegue colocar uma garrafinha de água gelada aqui dentro e ela se mantém gelada aí por bastante tempo. É claro, se você também deixar o ar-condicionado ligado, né? Aqui, olha só, mais abaixo na tampa, tem um porta-copos ali ainda, mas ele é um pouco raso. Tem um porta-canetas, que o Astra também tem, bem interessante. E um porta-moedas também, bem legal, fica bem fixo, não faz barulho nenhum aí ao rodar. E vamos ver aqui como é que é a parte traseira. Porta aqui da mesma coisa, sem segredos. Mesmo acabamento lá da frente, mesmos materiais, tanto na parte central aqui, parte inferior também. Botão do vidro elétrico, aqui tem uma tweeterzinha, maçaneta cromada e um pequeno porta-objetos ali, já não dá para botar um copo, nada disso. Mas da mesma forma, borracha ali de vedação, ele conta com duas e essa externa, ela circula aqui todo o desenho da porta também, olha só. Então, uma proteção extra aí, tanto para poeira, né, quanto chuva também. E vamos ver como é que é a vida a bordo para quem vai no banco traseiro. A primeira impressão que tenho é que eu estou no Vectra também de segunda geração, já falei isso várias vezes, mas é um carro que eu tenho muita referência para falar dele. Já tive um carro desse por 2 anos e também já andei no Astra, então lembro bem como é que é ali o espaço e vários outros detalhes. Aqui não é muito diferente, olha só, o banco ali está regulado para mim, da forma como eu vim dirigindo. E aqui, olha só, o joelho ainda tem um bom espaço aqui para o banco da frente. Não tem uma grande concavidade, mas também não precisa, porque tem um bom espaço. Aqui atrás tem um porta-revistas, tanto no banco do motorista quanto no do passageiro. E aqui, olha só, para você ter uma noção melhor do espaço ali para as pernas. O adulto vai com bastante conforto ali, com certeza. Túnel central. Ele não é muito alto, mas ele é bem largo. Então o passageiro que vai no meio aqui do banco traseiro, ele tem que abrir um pouco mais os pés ali para poder encontrar uma melhor posição, né? Vou até passar aqui para o meio aqui para dar uma impressão mais real para vocês. Olha só, como se eu estivesse viajando aqui no meio do banco traseiro, essa visão que você vai ter, de quebra a melhor visão da estrada, não é verdade? E aqui você tem, de quebra também, o mimo da saída do ar-condicionado já direcionado direto para você. Um pé fica ali, outro fica aqui, mas dá para viajar com bastante conforto. Esse banco aqui está ajustado um pouco mais para trás, mas mesmo assim, olha, meu joelho ainda não está pegando no banco. Então, tranquilo, dá para fazer uma viagem, é um sedã médio, tem um bom espaço interno, com certeza. Bancos bem confortáveis, não seriam de outra forma, né? E aqui vou mostrar mais em detalhes, né? Questão dos bancos. Tem apoio de cabeça e cinto de 3 pontos para todos os ocupantes. Então, mais segurança para quem viaja aqui no banco traseiro também. Esse apoio de cabeça ele é um pouco mais baixinho, né? Para não prejudicar tanto a visibilidade do motorista. E aqui tem o apoio de braço, né? Para você viajar com mais conforto, se não tiver passageiro aqui na parte central, dá para viajar tranquilamente. E aqui aquela escotilha que eu mostrei lá no porta-malas, né? Só abrir aqui e você consegue pegar alguma coisa ali mais rapidamente no porta-malas. Bem legal essa opção. Aqui fecha, só e volta de novo o assento central. Parte de teto, luz de leitura, bem legal, principalmente para você que tem criança pequena, vai viajar à noite, vai sair à noite, tá chegando em casa à noite também. Essa luzinha aqui, ela faz toda a diferença para você afivelar o cinto da cadeirinha, pegar as coisas que estão aqui no banco traseiro, na verdade, e não esquecer nada. Bem legal, acende também com a abertura das portas. O vidro ali da porta traseira, como vocês podem observar, ele abre praticamente por inteiro. Então também, se você gosta de andar com a janela aberta, aqui você vai conseguir fazer isso com tranquilidade nesse Vectra de terceira geração. Detalhe aqui para o forro de teto desse carro, né, em específico, tá bem conservadinho, tá bem limpo, tá na tonalidade original e é dessa forma que deve ser.
Esses Vectra geralmente não tem relatos aí de descolar forro de teto, como alguns outros concorrentes aí até mais novos, né? Então é até de uma qualidade bem construída aí por parte da Chevrolet, bem legal. Mas vamos falar agora de parte mecânica, um dos grandes pontos de dúvida de quem está querendo comprar um carro desse. O que tem lá debaixo do capô, vamos falar em detalhes. E aqui com o capô já aberto, né, vamos dar uma geral primeiro aqui para ver como que é esse sistema. Essa versão aqui específico não tá com a manta acústica, mas se eu não me engano tem versões que vinha com essa manta. E o interessante é que ele não perdeu a abertura ali por mola a gás, né, por amortecedor. Então você consegue abrir essa tampa apenas com uma mão, bem legal. E aqui temos o conhecidíssimo motor GM Família 2. É basicamente o mesmo, né, do Monza lá dos anos 90, depois veio no Vectra, veio no Astra, mas aqui já na sua versão Flex Power, o primeiro Flex Power aí da Família 2 da GM. Então aqui é um motor de 121 cavalos de potência na gasolina e 127 no etanol. Isso a 5.200 RPMs. E o torque desse motor é de 18,3 kgfm na gasolina, 19,6 no etanol a 2.600 RPMs. Então, um motor que entrega bastante torque já numa baixa rotação. Você ali em 2.600 RPMs é um giro que esse carro de quinta marcha já vai estar ali próximo aos 100 km por hora. É o melhor momento desse motor para você manter velocidade e também alcançar melhores números aí de consumo de combustível. Como é um carro que pesa 1.275 kg nessa versão específica, né? Elegance 2.0 manual, a relação de peso-potência é de praticamente 10 kg por cavalo. Então, o desempenho ele é bem aceitável, bem razoável para a categoria, para os concorrentes. Não vai ser o de melhor desempenho da categoria, mas é um carro que responde bem, atende bem aí em várias situações, não vai fazer feio com certeza. Aqui, observando mais em detalhes, né? Detalhe ali dos 4 bicos injetores, é uma injeção multiponto, né? Conhecida MPFI. Só que nessa primeira versão ele ainda usa a TBI em alumínio, né? Então, outro detalhe para você identificar que é um motor de 127 cavalos. Nos 2009 em diante, essa TBI muda, ela já é menor e o coletor de admissão, que aqui também ele é de alumínio, ele passa a ser de plástico industrial. E isso ajuda o fluxo de ar a entrar mais rapidamente para o motor, com menos atrito e gerar melhores números de potência, já é aquele motor de 140 cavalos com o X na cor verde, né? Mas detalhes à parte, esse aqui, o de 127 cavalos, ele já atende muito bem. Detalhe aqui para o sensor de temperatura da água, né? E aqui a válvula termostática, dependendo da quilometragem que você comprar um carro desse, é bem interessante você dar uma verificada como é que tá ali, se ela não tá travada, para não ter riscos aí de superaquecimento. Além disso, também é interessante você verificar como que tá o líquido de arrefecimento, a coloração, se tá com o aditivo na proporção correta, para também não ter problemas aí de corrosão e de vazamento aí de líquido de arrefecimento. Mas aqui, tudo sem segredos, bateria aqui de fácil acesso para você trocar tranquilamente, sem maiores problemas. Aqui detalhe do reservatório do fluido da direção hidráulica, também para você conferir o nível. É importante conferir ali de tempos em tempos. Se tiver tendo algum tipo de vazamento, você vai perceber já aí uma direção um pouco mais pesada. Central eletrônica desse carro fica aqui, olha, então cuidado se você gosta de lavar motor. Aqui é um ponto crucial para você isolar, bem isolado, para não ter problemas nenhum aí na hora que for funcionar esse carro de volta. Além disso, aqui também tem uma outra parte aqui eletrônica. Aqui tem alguns relés de funcionamento de alguns sistemas aqui, né? Por exemplo, bomba de combustível, vários outros. Aqui também tem os max fusíveis, partes do motor que você não pode bater água com pressão de forma alguma. Detalhe, né, como é uma versão flex, aqui tem o tanquinho de partida a frio. Você abastece por aqui, se você tiver utilizando 100% de etanol lá no tanque, e num dia frio igual esse que temos aqui hoje, de bastante serração, na verdade, você pode ter um pouco de dificuldade para ligar esse carro pela manhã. Então, gasolina ali no tanquinho de partida a frio. Se você ficar muito tempo com a gasolina ali e ela não for utilizada, é interessante você tirar também, porque depois de alguns meses ela pode apodrecer e também não funcionar de forma adequada quando você
precisar. Detalhe aqui do escapamento desse carro, tem um defletor ali para ajudar a remover um pouco desse calor, dissipar melhor e evitar de danificar, por exemplo, aqui a varetinha de óleo, danificar um cabo de vela, algo assim. Então, resumindo, é um carro com a manutenção tranquila, sem segredos. Peças você encontra para esse carro com muita facilidade. Os preços são tranquilos demais. Já fiz inclusive levantamento de preços de peças de manutenção para esse motor. No final desse vídeo eu vou deixar alguns links lá na tela final para você assistir e ver como é que é o preço, por exemplo, de um jogo de velas, um kit de correia dentada que esse motor utiliza, olha só, fica ali. É fácil de ser trocada, mas é uma correia dentada que não é de longa duração, você tem que trocar ali a cada 30 mil quilômetros ou 2 anos aproximadamente, com um tensor que é bem interessante você trocar. Então, lá eu faço um levantamento de preços completo para você já saber antes de comprar um carro desse ali mais ou menos quanto que você vai gastar numa manutenção preventiva. Lá também eu falo de pastilhas de freio, discos de freio, preços médios, né, aproximados. É um carro que utiliza freios a disco nas 4 rodas aqui nessa versão, né, como vocês podem observar ali no eixo traseiro, olha só, tem ali o disco de freio traseiro. Então, periodicamente também você vai precisar trocar ali uma pastilha traseira, um disco de freio traseiro. Suspensão desse carro também não tem maiores relatos aí de problemas crônicos, mas uma hora você vai precisar trocar amortecedores e também é interessante você saber de antemão quanto você vai gastar. O sistema de suspensão desse carro, ela é simples, né? É McPherson na dianteira, como praticamente todos os veículos de passeio aí do nosso mercado. A traseira perdeu aquela Multilink da segunda geração, aqui já utiliza eixo de torção, assim como no Astra. Então a manutenção nesse eixo traseiro vai ser mais barata se você precisar, por exemplo, trocar ali as buchas, né, do eixo ali em si, elas são menores, são mais baratas, então sem sustos, sem segredos para você manter um carro desse. Falando aqui de alguns defeitos simples, né, mas que são comuns de acontecer nesse Vectra, né? Primeiro, é a junta da tampa de válvulas aqui, olha só, nesse aqui ele tá até um pouco já sujo ali, é normal. É raro o Vectra, esses motores aí na GM Família 2, em qualquer carro aí da Chevrolet, que não tem um vazamento ali naquela tampa de válvulas. Tanto os 8 válvulas quanto os 16 é bem comum disso acontecer. Também é bem comum de apresentar folga em caixa de direção, tanto na geração 2 quanto na geração 3, nos Astra também. Isso ocorre com certa frequência. Também é comum de acontecer falha no contato do miolo da ignição, lá da chave, lá no painel. Com o tempo, né, você vai utilizando ali, vai ligando e desligando o carro, e aquele contato ali da ignição para de funcionar. Ou ele nem acende o painel, ou quando acende ele não vira o arranque. É bem comum e aí é fácil de resolver, você troca o miolo de ignição, coloca um novo, é barato, e resolve esse problema também. Mas como vocês podem observar, não é um carro de manutenção cara, peças aqui são tranquilas demais de você encontrar, de você substituir nesse carro, preços bem acessíveis. Eu diria que na categoria dos sedãs médios é um dos mais baratos de você manter também nessa faixa de até 30 mil reais. E já que eu tô falando do preço desse carro, vamos falar aqui também de mercado, né? O que que tem de concorrentes, o que que você consegue comprar aí nesse ano modelo, né? Aqui, por exemplo, esse Vectra Elegance 2.0 manual 2007, 8 válvulas. Na tabela FIPE, agora em junho de 2023, é um carro que está avaliado em R$ 27.489. Beleza, e quais eram os principais concorrentes desse carro aí nesse mesmo ano modelo? Tem o Corolla, né? XEI 1.8, manual, 16 válvulas, flex. Ali de maio de 2007 para frente o Corolla já era flex, né? Só que a tabela dele tá 33.511, então aí em torno de 6 mil reais a mais que você vai pagar para andar num Corolla no mesmo ano modelo. Ah, mas tem o Civic também, muita gente gosta do Civic, olha só, pegando aqui por exemplo um 2007 também, versão LXS, né, que não é a top de linha, assim como essa aqui, 1.8 flex, 16 válvulas, câmbio manual, ano 2007 também. Tá por R$ 36.261. Olha só, curiosamente o Civic é até um pouco mais caro do que o Corolla, né? Então, mesmo assim, você observa que o Vectra, ele tem um preço mais interessante aí na faixa dos R$ 27.500. Um carro desse aí 2007 que entrega tudo isso que nós mostramos aqui
pode ser sim uma excelente opção de compra, você que quer um sedã médio para viajar com a família inteira, com bagagens, espaço de sobra no porta-malas, motor com bom desempenho e um carro aí de ótimo conforto ao rodar, não é verdade? Mas vamos parar de teoria, vamos levar esse carro para dar uma volta, mostrar na prática em detalhes como que são as impressões ao volante, como que esse carro se comporta na estrada. Falar de consumo, vamos fazer um teste de consumo nele aí também, na prática, de forma real, e ver o que esse carro entrega realmente aí para você utilizar no dia a dia. Então bora lá. E é isso aí, pessoal, agora na estrada com o Vectra 2007. Vamos ver como é que ele se comporta, vamos passar minhas impressões ao volante e fazer um testezinho rápido aqui de consumo também. Vamos zerar aqui as informações do computador de bordo. Se você apertar e segurar por mais um tempo, vai aparecer uns xizinhos, então ele já zera todas as funções de uma vez. Se você apertar e só der aqueles risquinhos primeiro, ele vai zerar só a função que você tiver nela no momento. Então, uma dica aí para você que vai usar o computador de bordo desse carro. Então, vamos deixar marcando aqui, se vocês observarem, tá em litros por 100 km. Eu acredito que tem como mudar isso aí para quilômetros por litro. Eu já vi imagens desse computador de bordo em quilômetros por litro, né? Mas aí é configuração. Então, enquanto vai marcando aqui, vou te passando minhas impressões ao volante, né? E já de cara eu posso dizer que lembra muito o Vectra B que eu tive, Vectra de segunda geração. Posição mais baixinha, aqui que eu estou sentado no banco. Tem uns buraquinhos aqui nessa estrada, tem que ficar ligado. Mas braços e pernas mais esticados, né? Como todo bom Vectra aí deve ser. O ruído do motor também, apesar de ter mudado um pouco, né? Aqui ele já é o Flex, né? O GM Família 2 mais Flex. Mas ele lembra bastante também o ruído do motor dos Vectras mais antigos, né? Então é basicamente o mesmo motor, só que com a injeção eletrônica. Como eu disse, esse aqui é um Vectra Elegância, está com rodas de aro 16, pneus medidas 205 de largura, então passam bastante confiança na estrada, em curvas. Aqui, é claro, é uma estrada mais local, então não vamos ficar abusando muito da velocidade, mas já dá para ter uma noção de como que é aqui a questão da aderência dos pneus ao solo, né? Também não está chovendo, o piso está seco, então sem sustos, sem problemas. Direção bem mais direta, aqui também lembrando bastante a relação de direção que os GM costumam utilizar, é assim no Vectra, é assim no Astra. Giro do motor mais baixo, é importante falar isso também para a questão da economia de combustível. Então aqui, olha só, eu estou de quinta marcha, vamos chegar aqui nos 80 por hora e ver quantos giros que vai estar batendo ali. Olha só, 80 por hora, 2.000 RPMs, praticamente cravado. Então é um carro que responde bem em baixas rotações, é a característica desses motores aí de 2 válvulas por cilindro, ainda mais esses GM Família 2. Motor quadrado, né? O que isso quer dizer? O curso de biela é igual ao diâmetro dos pistões. Então é um motor que ele é mais equilibrado, ele é tanto para altas rotações, ter um giro final ali mais elevado, mas também ele responde bem em baixas rotações. Motor excelente. É claro que não tem como ponto positivo o consumo, a economia de combustível. Se pegarmos uma parcial aqui agora, olha só, tá fazendo 6,8 litros por 100 km. Vou deixar na tela aí o cálculo, mas vamos arredondar. Divide aí 100 por 7, né, que é para a gente converter para quilômetros por litro. Vai dar algo aí em torno de 13, 13,5, 14. É uma média até aceitável, né, para um motor desse 2.0. É um carro de 1.260 e poucos quilos, né, quase chegando aí nos 1.300. Então, claro que é difícil extrair um excelente consumo, mas é um carro estradeiro, é um carro para você viajar com conforto. Falando de suspensão, aproveitando, né? Suspensão, ela é de calibragem mais neutra. Ela não é de batida tão seca, tão dura quanto, por exemplo, o Civic, né? E o Civic. Mas também não é aquela suspensão boba tão macia quanto o Corolla. Tá bem no meio termo.
É uma suspensão que passa bastante confiança aí nas curvas, também conforto da mesma forma. Então, ótimo, boa calibragem que a GM adotou para esses carros. O Astra também é da mesma forma. O único cuidado que você tem que ter é com a questão da altura do solo, né? Se você está viajando, chegou numa cidade, vai começar a pegar lombadas, quebra-molas aí, tem que ficar ligado, principalmente se estiver com passageiros no banco de trás, mais bagagens, porque pode sim acontecer de raspar aí o fundo desse carro. Esse aqui, né, como já mostrei também, ele é a versão mais completa, vamos dizer assim. Ele não é a versão mais completa, ele é intermediária. Só que ele tem vários opcionais. Essa unidade aqui em específico, né, Elegância, ele tem vários opcionais disponíveis. Por exemplo, controlador de velocidade, que é muito bom, acoplado com câmbio manual. Então, você numa viagem mais longa, você pode utilizar aqui para poder ter um conforto maior. Vai pegar longos trechos aí de pista duplicada, vários quilômetros aí de retas. Isso aqui ajuda demais, descansa seu pé direito, é ótimo e funciona muito bem. Nós vamos testar ele aqui. Então olha só, selecionando aqui uma velocidade 60 por hora, a luz de aviso acende ali, né? E eu consigo aumentar a velocidade aqui pelo botão, olha só. Ele aumenta a cada 1 ou 2 km por hora, mas eu aqui não estou usando os pedais para acelerar, né? Se eu der um breve toque no freio, por exemplo, ele já desativa automaticamente e volta o controle aqui para minha mão. Se eu quisesse também diminuir a velocidade pelos botões aqui, eu consigo. Tem também a opção de você retomar uma velocidade que você selecionou. Então é um item que ajuda bastante, e também ele consegue controlar um pouco melhor a aceleração e te ajuda também a economizar um pouco mais de combustível. Ele vai manter a velocidade constante ali a maior parte do tempo e vai evitar também que você tome multas aí no radar, por exemplo, como a gente acabou de passar por um ali, né? Então você mantém uma velocidade aí dentro dos limites da via, bem legal. Vamos ver aqui como é que ele se comporta numa subida. Motor de 127 cavalos no etanol, 121 na gasolina. Aqui ele está 100% na gasolina, então 121 cavalos de potência. Aqui coloquei a terceira só para não ficar forçando muito, né? Não é interessante você ficar forçando ali abaixo das 2.000 RPMs com uma subida forte dessa. O carro está pedindo marcha. Então, agora que a subida já terminou, vamos aproveitar agora a descida para economizar um pouco de combustível. Para isso, agora aqui entra o cut-off, né? Então acima dos 1.500 giros, marcha engatada, eu não estou gastando nenhuma gota de combustível. Então, às vezes é um carro que ele puxa um pouco mais de combustível na subida, mas na descida a gente compensa isso aí. E sobe bem, não faz feio, tem um desempenho até razoável, legal. Como eu disse, é um sedã médio, um carro um pouco mais pesado, não dá para esperar aqui um desempenho tão esplêndido assim, né? Mas ele se sai muito bem, com certeza, entrega uma potência bem satisfatória aqui já nessa versão Flex. E vendo aqui o consumo dele de momento, 6,4 litros por 100 km. Dividindo aí de novo 100 por 6, se você dividir 100 por 5, dá 20. Se dividir 100 por 7, vai dar em torno de 13,5, 14. Aqui nesse momento ele deve estar fazendo seus 15 e pouco. Tô ruim de conta de cabeça hoje, mas vou colocar aí na tela quanto que está dando nesse momento. 6,3 litros por 100 km, convertendo para quilômetros por litro. Esse é o trecho que eu costumo fazer aqui de vídeos, né? Para termos um comparativo com outros veículos que eu já fiz esse teste, essa avaliação, e sabemos aí como que um se comporta em relação ao outro, com relação a consumo, com relação a comandos, né? Posição aqui, tudo muito bem localizado, é um carro muito bem desenhado para o motorista, tudo aqui de fácil acesso, botões aqui de abertura de porta-malas, né, quando precisar e tal. Aqui também tem um recurso interessante que é o aviso de troca de marchas, né, para te ajudar a dirigir de forma um pouco mais econômica. Então tudo aqui muito de fácil acesso, tudo na mão. E vamos fazer mais um teste aqui de desempenho. Vamos subir aqui de quinta, vamos ver como é que ele vai sair lá em cima. Entrei ele a 90 por hora, dava até para ter embalado mais um pouquinho, mas vamos vendo aqui. Aqui ele já caiu para 80, é uma subida bem forte.
Então, quartinha para não forçar muito. E vai sair bem aqui em cima também. Tem, como eu disse, aí um desempenho bem satisfatório. Mas voltando aqui também aos comandos, né? Como eu disse, tudo aqui muito bem localizado. Olha só, comandos aqui do volante, bem à mão. Consigo mexer aqui com facilidade. É um carro que tem até uma boa área envidraçada, tem menos ponto cego. A coluna A aqui ela não é tão larga, por exemplo, comparado lá com os Fox, né? Então também num cruzamento, numa situação dessa, eu consigo ter uma visão bem melhor aí do que está acontecendo. Retrovisores são grandes também, eu tenho um bom campo de visão do que acontece lá atrás. Isso melhorou bastante em relação à geração anterior do Vectra, né, que tinha uns retrovisores bem menores. Aqui parece bobeira a gente falar disso, reclamar de uma coisa que parece ser simples, mas no dia a dia você vai notar uma grande diferença aí com questão de visibilidade do que ocorre aqui no entorno do veículo. Os engates de marcha, eles são bem justos, são precisos até. Um detalhe nesses Vectra, né, Astra também, eles têm uns engates que eles vão perdendo aquela precisão ali com o tempo. Isso é bem comum aí da linha GM. Então o que acontece? É bom de tempos em tempos você vir tirar essa coifazinha aqui e lubrificar o mecanismo aqui embaixo da alavanca, né? Dá para dar uma lavada ali primeiro ali com um desengripante, né? Tirar aquela graxa velha e colocar uma graxa nova, graxa grafitada ou graxa branca, para deixar essa alavanca aqui mais justinha, né? Mas é de curso até curto, agrada bem para o dia a dia. Lembra também os engates aí de alavanca dos Vectra um pouco mais antigos, mas aqui a comunicação com o trambulador lá do câmbio já é com cabo de aço, então a alavanca fica mais leve, dá uma precisão um pouco melhor aí nos engates, com certeza. Carroceria, né? Falei de suspensão, carroceria agora. Comportamento mais neutro, carroceria equilibrada, não rola muito. Se você estiver numa curva aí de alta velocidade, vai perceber que ele é um carro que tem bastante chão, ele te passa bastante segurança, bastante confiança nas curvas, ao mesmo tempo que você também não vai ter aquele desconforto, né? Aqui é a versão elegância, então tá com os pneus ali de perfil 5.5, passa um pouco mais de conforto do que, por exemplo, a Elite, né, que vinha com pneus 225, 45, 17. E olha só, tranquilo demais, curva com segurança, sem maiores problemas. Olha aí o consumo agora, 7 litros por 100 km. Então, nesse circuito curtinho, né, vamos ver aqui, vamos passar aqui as informações. Gastei ali, é bem comum também, né, de dar essas falhas nesse tipo de display aí dos GM, né. Velocidade média 61 km por hora. Rodamos 16 km, né, como eu disse, um trajetinho mais curto, autonomia, cronômetro e o consumo médio. Aqui, consumo total em litros também. Então, tem um computador de bordo, era opcional nessa unidade, nesse ano modelo, mas que informa o essencial, o que precisa aí. Então, carro muito aprovado aí na questão de dirigibilidade, um carro bem prazeroso de guiar. Com certeza eu teria tranquilamente hoje aí, se tivesse procurando um aí na faixa dos 30 mil reais. Pessoal, então essa foi a avaliação do Vectra C, um carro de ótimo custo-benefício aí para viajar com a família com bastante conforto, prazer ao guiar, uma excelente lista de equipamentos e um melhor custo-benefício comparado a vários de seus concorrentes. E para você que gostou desse tipo de vídeo, eu vou deixar aqui no final uma playlist completa com vários outros vídeos nesse formato para você que ainda está na dúvida entre um Vectra e um outro carro. Aqui do lado esquerdo você vai encontrar outras avaliações de outros carros para te ajudar a escolher o melhor veículo para sua garagem. E do lado direito também, como eu prometi, vou deixar um vídeo em que eu faço um levantamento de todos os custos para você adquirir e manter um carro aí nesse padrão aí desse Vectra. E no mais é isso, obrigado por assistir, aquele abraço e até o próximo vídeo.